Olá pessoal, nesse vídeo eu vou passar um pouco das primeiras impressões minhas sobre o funcionamento na prática da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que nesses 2 meses de vigência ainda está trazendo muitas incertezas, certamente ainda vai levar muitos anos para que a Justiça tenha uma posição consolidada sobre a maior parte dos temas que foram objeto da reforma. Mas os trabalhadores e os empregadores, que são os sujeitos que estão vivenciando a reforma no dia a dia, já tiveram que, desde já, fazer algumas mudanças na sua conduta, prevendo os conflitos e situações que poderiam surgir das regras que foram alteradas na reforma trabalhista. Então, eu vou falar aqui de algumas mudanças nessas condutas e dos efeitos dessas mudanças de condutas que nós já conseguimos observar nesses primeiros 2 meses. Separei 3 pontos em que a gente consegue visualizar isso bem. O primeiro ponto, eu mesmo já tinha antecipado num texto aqui no Universo das Leis, quando a reforma ainda nem estava valendo. Diz respeito ao fato de que, ao contrário do que se sustentava, a reforma não ajudou a gerar empregos. Muitos empregadores, assim que a reforma entrou em vigor, começaram a dispensar os empregados que estavam trabalhando para si, com carteira registrada, e anunciar a contratação de pessoas para vagas de contratação intermitente, que é aquela contratação que a reforma permite que se trabalhe e receba apenas por certo número de horas, sem uma jornada pré-definida. Então, o que isso causou de efeito? Quando o IBGE divulgou agora no final do ano, entre Natal e Ano Novo, as primeiras estatísticas de emprego apuradas depois que a reforma começou a valer, houve um saldo negativo no número de postos formais de trabalho no mês de novembro. Ou seja, teve uma queda no nível de desemprego, e uma queda essa que o próprio IBGE atribui ao trabalho informal, e uma queda do número de postos de trabalho formais. Então, de duas uma, ou as pessoas estão trabalhando por conta própria, e isso pode ou não acontecer independentemente da situação da reforma trabalhista, ou os empregadores continuam não cumprindo a legislação trabalhista e não formalizando os vínculos mesmo depois da reforma. Um segundo ponto importante é o da negociação direta entre patrão e empregado, que era apontado como uma das vantagens da reforma pelos seus defensores quando ela ainda estava em discussão. Também a esse respeito a gente já começa a observar a circulação de notícias sobre negociações em que o empregador primeiro age com alguma truculência e que o empregado não consegue negociar nada, ficando sujeito às determinações desse empregador. Então já houve notícia de uma grande rede de supermercado que anunciou uma negociação que tinha por objeto reduzir os benefícios dos empregados e que levou à dispensa de quem reclamou dessa redução. Depois circulou um vídeo nas redes sociais em que o empregador anunciava para os trabalhadores de uma usina uma dispensa em massa, sem negociação com o sindicato, porque a reforma dispensou isso, e estabelecendo um pagamento de direitos trabalhistas em prazos muito superiores aos que a lei permite. E quem ficou descontente era ameaçado com a demora do processo. Mandava ir para procurar os direitos na justiça e claramente ficar sujeito à demora. E é isso que nos leva ao último ponto que eu separei aqui. A reforma criou a possibilidade de que um trabalhador, quando perde a ação trabalhista, tenha que pagar o advogado do empregador. E essa regra foi a primeira que começou a ser aplicada pela Justiça agora, depois da reforma. Gerou até notícias de condenações dos empregados em valores altos, mas que tem mais efeitos psicológicos do que efeitos práticos, porque vai ser uma minoria ínfima de empregados que vai estar sujeita a essa situação de pagar o advogado do empregador, especialmente em valores grandes, porque são poucos os que perdem e são poucos os que fazem ações de grande monta. Mas só a possibilidade de que isso aconteça acaba assustando os empregados, que passam a temer a busca dos seus direitos no Poder Judiciário. Os escritórios de advocacia até já começaram a sentir isso, já houve uma queda na procura e já há escritórios que estão se oferecendo para pagar essas eventuais condenações na tentativa de não perder os clientes. Então o saldo, por enquanto, é bem negativo. Menos empregos, menos direitos e mais medo de buscar esses direitos na justiça. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau!